Obrigado, Marcelo. Bom dia a todo mundo. Bom, sem meias palavras, já vou colocar aqui a apresentação. Espero que todos estejam vendo. Bom, queria agradecer, primeiramente, naturalmente, a Lava University por esse convite. Fiquei muito feliz enfim, com o convite de participar, de compartilhar algumas experiências que a gente vem desenvolvendo fora do país. É uma Globo diferente do que essa Globo que a gente vê aqui. Eu trouxe, né, como case uma visão talvez um pouco diferente do que a gente poderia pensar hoje, o que seria o marketing, né, numa atração direta, usando 100% de marketing de performance. Na verdade, eu trouxe um case que eu tenho muito orgulho de ter participado dele, na concepção dele, que ele tem uma visão multidimensional de inteligência, vamos dizer dessa forma, para responder uma pergunta de negócio, né? Que é o fundamental quando a gente, hoje, em tempos escassos, seja de recursos e seja até, assim, por conta da pandemia, de limitação, você conseguir fazer uma boa comunicação que resolva, de fato, um problema de negócio. Então, essa pergunta é uma pergunta bastante difícil, inclusive, de responder, porque essa peleja de conseguir, de trazer, de fazer isso bem feito, em termos de custo e a eficiência continua, tá? Ela não é uma fórmula, mas eu acho que é um case incrível, que eu acho interessante passar por ele fora do ambiente da Globo, tá? É um case que foi case na Globo, e é a primeira vez que a gente está falando isso fora da Globo, desse projeto. Um pouco quem sou eu. Eu sou um cara super de humanas, vocês vão perceber isso, né? Eu tenho essa vontade incrível de mover as pessoas, sou um apaixonado por storytelling mesmo, assim, como a narrativa impacta as pessoas, seja pela música, pela arte, propriamente pelos materiais da cultura, né? Me desenvolvi como profissional de marketing, trabalhei em grandes empresas, né? Continuo, na área internacional da Globo, estou há mais de 15 anos, mas passei quase 5 anos na Fox, na NBC Universal. Já tive também passagem por outras grandes empresas, assim como meus projetos também realizados em eventos e projetos vinculados à cultura, à arte e à música, tá? Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer aqui é que eu uso muito o marketing para gerar positivamente emoções, né? E, naturalmente, resultados. Isso não blá, 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 no sentido... porque, enfim, né? Hoje o marketing consegue ir mais além do que essencialmente só um hard sell, né? Você consegue, né, impactar as pessoas com verdade, né? Atribuindo atitudes e de uma comunicação que faça sentido para elas, né? Nesse sentido, e esse projeto tem muito a ver com isso. Eu vou usar a metodologia STAR, que, embora seja uma metodologia que tem sido muito usada para recursos humanos, né, no sentido de entrevista, eu acho que ela conta muito bem uma história, né, a partir de um problema e chegando no resultado. Então, eu vou passar por essa metodologia aqui para contar essa história e contar um pouco como é a divisão internacional da TV Globo, né? Hoje, né, no caso da Globo, depois do projeto de uma só Globo. A divisão internacional da Globo, gente, ela trabalha conteúdo, tá? Não está aqui venture capitals, não está aqui jornalismo internacional, não está aqui qualquer material que não seja o conteúdo de entretenimento da Globo, tá? É uma área super antiga da Globo, né? A primeira novela a ser exportada foi há 45 anos.
E hoje ela, embora a Globo não seja uma empresa, vamos dizer assim, multinacional como natureza, essa área tem uma captura de valor no mercado internacional bastante relevante, tá? E quando a gente olha aqui um pouco mais especificamente, tem dois principais consumidores que essa divisão internacional ela cria business. A gente está falando do lusófono, de uma maneira geral, porque eles são públicos distintos entre si, mas eles se convergem na língua. Então, a gente está falando de brasileiros que moram fora, a gente está falando de portugueses e a gente está falando, de certa forma, de toda a África portuguesa. Tá? Então, a gente está falando aí de Cabo Verde, Angola e Moçambique. Só de brasileiros que moram fora do país, hoje, pelos dados do Ministério de Relações Internacionais, a gente está falando de 4,2 milhões de brasileiros, tá? Que são, no nosso caso, potenciais consumidores para o nosso produto. O não lusófono, nesse caso aqui, é todos aqueles que não falam português, que a Globo possui um valor de mercado, ou seja, de alguma forma, sendo bastante simplório, é a gente exportando as nossas novelas, séries, documentários, tudo que a Globo produz em termos de conteúdo. Para, enfim, consumidores que não falam português. Então, é a venda do nosso conteúdo para televisões, plataformas e, enfim, de todo lugar do mundo. É um universo bastante interessante, que é hoje, inclusive, que eu sou parte do head de comunicação e marketing da área. Então, esses são os dois principais consumidores. Para atender esses dois públicos, está se dividido em duas, vamos dizer, BUs, né? Unidades de negócio, né? Business Unit. A parte de distribuição é a parte de licenciamento. Então, a parte de distribuição é onde se produz exatamente esses projetos para atender brasileiros, portugueses e angolanos. Hoje você tem uma combinação, né, de produto para atendê-los. Então, você tem o Globoplay, que é o Direct to Consumer, que a gente vai falar um pouco mais para frente, e os canais internacionais, né, que é o modelo tradicional como a gente assiste os canais Pay TV. Você passa pelo intermediário, né, uma NET, uma Sky internacional, que distribui o canal para o nosso público, né, para o brasileiro que mora fora do país. Então, você tem uma negociação aí com o intermediário, né, o prestador de serviço e a comunicação direta para o consumidor. Então, a gente vai falar hoje dessa vertente de distribuição, né, como a Globo trabalha a linha de comunicação para assinar os canais, para assinar o Globoplay. Tá? E a gente não vai falar hoje do licenciamento, que é um projeto totalmente diferente, mas não menos interessante. E a gente começa aqui com um problema, né? O problema era o seguinte: isso em 2018, a gente estava falando aí do canal internacional da Globo, que atende principalmente o mercado americano, de onde se concentra a maior população brasileira no mundo. Tá? Dos dados oficiais do Ministério, a gente está falando de 1,9 milhões. Eu digo oficiais, porque os não oficiais, ou seja, daquela comunidade brasileira, daquele bolsão de brasileiros que não estão formalizados, né, é muito maior. Tá? Indica-se que hoje são de 2,5 a 3 milhões de brasileiros total morando nos Estados Unidos como mercado potencial. Mas, de certa forma, o que se via olhando em termos de produto, é um canal que era distribuído, que é ainda distribuído por distribuidores, né? Então a gente está falando de marcas como Dish, marcas como Comcast, por exemplo, alguns distribuidores de TV por assinatura, e a queda de assinantes era permanente, tá? Uma queda permanente de assinantes que, assim, a gente não pode colocar aqui, infelizmente, traduzir isso em valores reais, mas era uma queda de 10% a 15% por ano, né, que se vinha, a gente vinha experimentando um produto que perdeu valor, né, para o nosso público. E nessa ordem de perder valor, né, a primeira
natureza que você tem de pushback, no sentido de tentar gerar valor a partir de vários estímulos, seja tentar mudar o conteúdo naquele formato, né, do canal, tentar fazer com que a comunicação, as promoções façam mais efeito. E, gente, nada acontecia, não via, na verdade, um retorno sobre isso, uma agonia de você estar ali jogando dinheiro no mercado e aquele dinheiro ele não retorna, né? Você não tem uma reação em cima de toda a ideia que você então tem de mercado, né, de atuação de mercado, ela não está se fazendo mais uma verdade. Tá? Então, um projeto que sempre foi muito rentável deixou de ser. Né? O mundo mudou, o produto não tem mais valor, o conteúdo talvez não tenha mais valor, o preço não tenha mais valor, e a conexão que você tem com o seu público, né, que estabelece essa relação de valor, deixa de existir, né, porque nem mais responder às suas ações de comunicação respondem, né, no sentido efetivo. Então a gente tinha uma questão, né? E agora? O que a gente faz? Né? É uma questão difícil porque isso implica em muitas variáveis internas de repensar o produto, né? Repensar e agora, o que a gente faz? Né? E aqui acontece um movimento muito interessante que é como se a gente começasse um projeto do zero. Né? Embora eles estavam ali, muitas pessoas envolvidas, muito investimento envolvido, como é que você muda um projeto de valor com um avião em curso, né, tendo que fazer essa atuação ser quase que ressignificada? A gente, isso pode parecer também um pouco já muito falado, né? Mas bateu, né, como uma meta, né, naquele momento, não se pensar o negócio sem se pensar. Aqui eu fui de propósito, tá, gente? Eu nem coloquei a palavra consumidor, tá? Porque o consumidor subtende sobre já uma ação sobre o consumo. Pessoas, né? Para entender realmente o valor do negócio, a gente precisava restabelecer um entendimento de quem é de fato aquelas pessoas que estão lá, qual é o momento delas, o que elas pensam, quais são os motivadores, para aí sim a gente repensar modelos de negócio que façam sentido para aquelas pessoas. Não adiantava pensar o produto em si, porque o produto já estava deteriorado pela essa nova, vamos dizer assim, as pessoas mudaram, né? O mundo mudou, o produto ele precisa estar em constante transformação junto com as pessoas. Então a gente tinha agora uma ação, né? Entender o nosso público, de fato, mas mais do que isso também, né? Não só entender o nosso público como uma narrativa direta, mas também desapegar de crenças. E isso era um movimento muito importante que precisava ser desenvolvido nas pessoas que tomavam decisões na nossa área, uma vez que as crenças já estavam muito estabelecidas dentro de um projeto que era rentável. Então, a gente realmente precisava, de fato, aprender a reaprender. Né? E isso é uma atitude muito, vamos dizer assim, louvável quando você tem executivos de alto escalão, ou quando você tem, não só executivos de alto escalão, você tem uma área, né, que são mais de 50, 100 pessoas, reformatar o seu modo de pensar, né, a sua nova modelo mental com relação àquilo que eles já faziam há muito tempo. Então, aprender a reaprender é, de fato, entender o problema, aceitar o problema e reconstruir a solução do problema. E essa
confrontando as crenças e premissas, que parece óbvio, não é, gente. Isso aqui talvez seja tão mais difícil do que solucionar um problema de negócio fora da empresa, né? Então, acho que foi muito interessante o que a gente conseguiu desapegar das crenças e partir de fato para a solução. E a gente entende que essa solução passa pela revisitação da proposta de valor, tá? A gente dividiu ela em 3, né, para repensar esse produto, e foram em 3 frentes, né, quase que 3 eixos. O eixo de conteúdo, né, que precisa naturalmente estar relacionada ao que de fato tem valor para aquele público. O eixo da plataforma, que tem a ver com o dia a dia das pessoas, né? Se aquele canal, aquela forma como a gente estava distribuindo o nosso conteúdo estava fazendo sentido no dia a dia, no arco, né, da vida daquela pessoa, de manhã, de tarde, de noite, como é que ela assiste, né, esse nosso conteúdo, e na relação, tá? A relação é o quanto a marca ela estava realmente conectada com aquele público que estava lá, né? Enquanto a gente estava fazendo hard sell, tentando colocar a goela abaixo um produto, ela não estava mais reagindo, ou seja, a gente não estava conectado. O que a gente vai olhar hoje é essa relação, tá? Mais do que essencialmente conteúdo e plataforma, porque eles andaram quase que conjuntamente com esses projetos. E depois a gente chega numa nova formatação de produto e valor. E a gente deu sorte nessa movimentação de relação que a Globo já estava aqui no Brasil com projetos incríveis, né, de atitude, eu diria, de research. Tá? É um pouco mais aberto nessa questão de research, não é apenas uma visão de quanti e quali, tem vários projetos dentro da Globo sobre uma necessidade de estar permanentemente identificando os novos códigos da sociedade e do mundo, tá? Então, existe um projeto da Globo incrível chamado Sintonia com a Sociedade, onde realmente se aplica uma metodologia antropológica sobre vozes, e isso se expande numa questão de estado, numa questão de gênero, microgênero, tendência, né? Olhar para onde a língua hoje, né? Talvez de uma vertente de tendência está saindo de um determinado ponto e que os produtos da Globo estejam em sintonia com essa codificação social, tá? Tem o Globolab, que também é interessantíssimo no sentido de trazer laboratórios de ideias de pessoas jovens, de pessoas da comunidade, para dentro da Globo, numa troca super construtiva. E tem os Entre Dados, que é um trabalho de dados. Enfim, a gente olhou para dentro da Globo e meio que descobriu, redescobriu de como todas essas iniciativas que estavam acontecendo dentro da Globo poderia trazer essa visão de pessoas para esse movimento internacional. Então, a gente, de certa forma, não pegou um, mas pegou todos dentro de um cenário e dentro de um corte para a área internacional. A gente chega num projeto específico, que chama-se Projeto Elo, que é a junção de todos esses projetos de pesquisa, né, que tem como principal objetivo dialogar com as carências desse nosso público, né? Novamente falando de pessoas, novamente falando de relação. Identificar essas carências do nosso público e que conduz um projeto de comunicação, né, que se materialize em ações, entregando o tal propósito, né, de relação que construa um valor, né, construa um valor nessa relação, construa um respeito nessa relação, em todos os contatos da marca. A gente estava com comunicações totalmente diferentes em cada touch point da marca, né, não gerando nenhum tipo de identificação e de comunicação. Ou seja, além de estar não organizadamente uma comunicação, cada ponto de contato falava de coisas diferentes. No site falava de programação, na comunicação a gente fazia hard sell, no Instagram a gente falava especificamente
enfim, de programação, mas de uma outra forma. Então, não estava numa estratégia alinhada de produto e relação como a gente queria desenvolver. Então, aqui que é legal, né, dentro de um universo de inteligência de mercado, a gente, quando olhou esse projeto, novamente, quando a gente foi para dentro e olhar o que a gente tinha de interessante para desenvolvimento de um approach significativo, a gente tem vários campos, né, que a gente atuou na inteligência de mercado. A gente sim fez quant, a gente sim fez quali, a gente foi um trabalho de campo muito interessante, que é onde a gente vai trabalhar aqui. A gente usou dados de mercados, a gente cruzou com dados próprios, a gente fez workshops locais para provar, né, a hipótese, provar a tese, e assim a gente construir um caminho mais assertivo no projeto. Uma vez identificado o que a gente tinha que fazer, a gente foi para a ação. Gente, e aqui, na verdade, tem uma provocação, de certa forma, com o mundo, né, super digital que a gente está vivendo. E, por favor, naturalmente, isso aqui é uma mensagem que a gente precisa, agora em tempos, né, pandêmicos e pós-pandêmicos, a gente ter todo o cuidado. Mas aqui é o seguinte, né, ao mesmo tempo que o profissional hoje de marketing precisa ser cada vez mais estatístico, né, precisa cada vez mais ler o número, cruzar números, saber fazer bem as perguntas para o dado responder a gente, está muito no detalhe desse mundo digital, que é inevitável, de que a gente, né, cada vez seremos mais digitais. A gente nunca deve deixar o lado antropológico do profissional, vamos dizer assim, de marketing, que se dá com o ser humano. Então, o campo é muito importante. O campo é tão mais importante que o digital para a gente estar lendo atrás dos números o que está acontecendo, né? Então, respirar o mesmo ar do consumidor, estar lá, vivenciar o que ele faz, é inegociável para a gente fazer um trabalho de respeito com ele, né? Então, foi isso que a gente fez, né? A gente encontrou uma metodologia, de novo, essa metodologia já estava sendo usada no Sintonia, essa agência que é muito interessante, que é a Box 1824. A gente desenvolveu uma metodologia que eles têm que tem esse viés antropólogo, né? Ele faz uma metodologia de invasão, né, entre aspas, é o que eles chamam de invasão de cenários. Eles visitam as pessoas em suas casas, eles têm um trabalho realmente humano para entender seus motivadores, para entender o que está por detrás de cada decisão, identificação de persona, e assim a gente conseguir construir não só a identificação de persona, mas o que está no psicológico dessas pessoas, né? O que está no motivadores dessas pessoas. Então, a gente fez isso nos principais pontos de brasileiros, de Boston e Miami, que são brasileiros com intenções e perfis diferentes. E dali saiu primeiramente, vamos dizer assim, uma quebra daquilo que a gente tinha como crença de que existia uma comunidade brasileira. E o que eu vejo no site ainda do Ministério das Relações Exteriores, que eles ainda falam em comunidade brasileira, e o senso de comunidade brasileira não existe. Esse foi o primeiro impacto que a gente teve nas nossas crenças, de que todo mundo era igual, né? Que todo mundo tinha uma vontade de assinar Globo por saudade, que todo mundo tinha o mesmo nível de entendimento e de comportamento de quem está já nos Estados Unidos, por exemplo, que especificamente teria em comum. Não, eles não têm. Tá? A gente desenvolveu personas para entender quem eram esses grupos. Tá? Então, aqui, basicamente, rapidamente, tá, gente? Eu não vou me aprofundar aqui, porque isso aqui em si já é uma tese. Então, você tem os estudantes, né, que vão lá por um período
temporário, vão e voltam, eles não se relacionam, eles não, né, de uma certa forma, eles não constroem relações profundas, sejam lá e sejam com o momento, né, de saída do Brasil, é uma questão muito temporária. Depois você tem os expatriados afortunados que vão por um determinado motivo, com um psicológico diferente, né? Os expatriados é de fato aqueles que vão ser convidados por empresas, né, que fazem esse movimento para os Estados Unidos, com família, não são muitos, né? Têm a disposição de consumir o nosso conteúdo, eles estão numa posição, vamos dizer assim, eu diria, confortável, entre aspas, nesse movimento internacional. Os afortunados também, né? Eles são aquelas pessoas que têm mais capacidade financeira, né? Também tem uma relação com o Brasil, mas uma relação diferente. Eles vão, voltam, não constroem, não existe uma desconstrução, né? Ele está ali vivendo os dois mundos. Mas existem aqueles outros que a gente chama de marco zero, tá? Que é o grande volume de brasileiros que moram no exterior e principalmente nos Estados Unidos. É aqueles indiferentes, classes sociais, pode-se dizer assim, porque não é uma questão nesse sentido de classe, em si, uma questão de ato, tá? Ou seja, todos, de alguma forma, sejam por alguma necessidade financeira, ou seja, por um marco de reset de vida, eles param a vida no Brasil para recomeçar uma vida no exterior. Tá? Então, existe uma quebra, né, nessas duas perspectivas. Eles, às vezes, até por uma questão negativa, né? Às vezes, em muitos casos, separação ou morte, ou, de novo, ou a quebra, ou uma vida de necessidade financeira, que eles param a vida aqui, vendem tudo que tem aqui no Brasil para começar uma vida de fato do zero nos Estados Unidos. Tá? Eles são a maioria. Na hora que a gente faz uma quant, a gente fez aqui, então vamos entender com quem a gente está falando, quem são os nossos perfis de fato que vão gerar algum tipo de negócio para a gente no volume. O expatriado, sim, o afortunado, sim, mas a grande, vamos dizer assim, o grande tipo de brasileiro que a gente precisa se relacionar, entender de fato, a sua jornada de vida para a gente estar fazendo o melhor produto para ele, é o que a gente chamou, né? Esse é um apelido, né, para esse grupo de Marco Zero. E aí a gente vai nos psicológicos desse Marco Zero. Né? Quais são os motivadores que levaram eles a construir essa vida nos Estados Unidos? Então, tem a questão, como eu falei, da prosperidade financeira, é o primeiro, né? Eu preciso, né, nos Estados Unidos, viver o sonho americano de se ganhar mais, de consumir mais, de ter mais bens. Existe uma questão bastante objetiva nesse sentido. Essa construção familiar, no seu sentido de segurança que a vida americana possivelmente ela dá, toda enfim, esse imaginário de construção segura naquele país. Como eu falei, né, existe também, associado a todos eles, uma questão de fuga, né, a necessidade objetiva de fuga. Isso, isso aqui não é uma... Né, quando a gente fala fuga, a gente não está... naturalmente criando uma relação de valor a essa fuga. Cada um tem, né, os seus motivadores, mas tinha uma relação de fuga muito forte. Tá? Eu sou americano de se viver em outro país, mas, e aqui, gente, esse é um ponto muito importante de como vivem, de fato, esses brasileiros quando chegam nos Estados Unidos, novamente, independente de classe. Tá? Não é fácil, eles vivem, trabalham à margem, o idioma é difícil, né? Toda a relação com questões do dia a dia, que inclui comida, por exemplo. Então, eles vivem duas realidades, né? Uma que está fisicamente acessando o Brasil, fisicamente acessando os Estados Unidos, com o que ele tem, e virtualmente o Brasil.
eles não fazem parte de uma sociedade americana e agora não fazem mais parte de uma sociedade brasileira. Eles vivem nesse não lugar, né, nessa ilha. E isso não é só do brasileiro, né? Naturalmente, grande parte né, de quem mora fora dos seus países e vai começar uma vida do zero, incluindo aqueles que estão aqui no Brasil, eles vivem essa bolha muito difícil de ser penetrada e, ao mesmo tempo, não fazem mais parte dali, de onde saíram, que inclusive eles não têm uma relação positiva do país que saíram, porque eles saíram a partir de uma relação de fuga, né? Caso contrário, eles estariam bem. Então, eles têm ali uma relação de amor e ódio com os Estados Unidos e uma relação de amor e ódio com o Brasil, tá? É isso, né? Que eu acabei de falar. Eles não se sentem 100% brasileiros, mas também não se sentem americanos. Existe uma relação psicológica muito forte nesse momento onde você começa a sua vida até você estabilização da sua vida, né? Você passa pelo momento de autoestima, muita depressão. Você tem casos de muita depressão desses brasileiros que partem para essa jornada, tá? Não é fácil. Então, a gente tinha 2 territórios aqui identificados, né, para trabalhar. O território do não pertencimento, que é um território, como a gente falou ali, quase que social, né, de pertencimento social, e o território da autoestima, né? Qual caminho a gente vai se estabelecer essa reconexão com esse público? A gente optou pelo da autoestima, até porque o não pertencimento a gente não sabia como fazer. Do não pertencimento a gente teria que ter, sei lá, talvez uma presença física nos Estados Unidos para ajudar psicologicamente esse brasileiro de alguma forma. Isso não é, de certa forma, o movimento nem seria um movimento fácil para a gente. Então, a gente optou pelo território da autoestima, que é escutar, reconhecer, conectar, dar esse protagonismo, entender o que ele está passando e tentar, de alguma forma, dentro do nosso, na linha de comunicação e de produto, entregar para ele o que, de alguma forma, ele precisa. Tá? Isso, gente, é muito importante, porque a gente acessou um campo, né, de descobrimento de uma questão que a gente precisa ser muito respeitoso com ela, né? A gente acessou ali um detalhe que agora a gente precisava ser muito responsável com aquilo. Para isso não virar, de novo, uma comunicação vinculada a um produto de uma forma que a gente não estaria sendo verdadeiro. E ser verdadeiro nessa relação é o ponto fundamental, né? A gente fala tanto de ser verdadeiro, né, numa relação de marca-consumidor, é isso, né? Você, quando acessa uma informação que ela é real, a gente precisa ser respeitoso para essa comunicação real. Então, a gente desenvolveu uma campanha que tem um objeto de manifesto, que vocês vão ver agora, que ele foi o ponto de partida para esse projeto que a gente, então, desenvolveu em cima da autoestima, tá? Vou passar aqui o vídeo. Esse foi o vídeo monstro que a gente iniciou a campanha. Eu acho que vai traduzir bem como a gente transformou essas informações num projeto de comunicação para responder uma pergunta de negócio. Chegar onde você chegou não é para qualquer um. Não é apenas pegar um avião e atravessar um continente. É cruzar a fronteira do desconhecido, se aventurar pela estrada de possibilidades. Em uma viagem dessa, existe uma coisa que não pode faltar na bagagem: coragem. Isso, o brasileiro tem de sobra. Com garra, você chegou até aqui, e com ela irá ainda mais longe. Porque você faz sucesso em qualquer lugar do mundo. E talento é o que não falta. Você é o protagonista desta novela, que é a própria vida. Capítulo após capítulo. Você é a boa notícia. Você é o encontro. Você é fantástico.
A Globo quer estar com você nesta caminhada. Dia a dia, lado a lado, nos 4 cantos do planeta. Globo, junto com você. Então, a gente cria o projeto de comunicação junto com você, que ele é um projeto de conexão, né? Ele é um projeto de conexão que parte por várias premissas, e uma delas é essa de protagonismo. A gente queria que, de fato, esse brasileiro contasse suas histórias, né? Ele é mais importante que o nosso talento, né? Quando a gente olhou essas questões e olhou para dentro da nossa comunicação, a nossa comunicação era uma comunicação top-down, né? Ou seja, era todos os talentos da Globo, a gente vendendo produto Globo, a gente vendendo programação Globo, e o consumidor não estava na nossa comunicação em nenhum momento. Então, a gente olhou e falou, cara, não é isso, né? A gente precisa dar voz a esse consumidor. Na verdade, esse consumidor, né, já tem voz, né? Vamos amplificar essa voz. Vamos usar as nossas plataformas de comunicação como plataformas de amplificação dessa voz e fazer com que todos esses processos que a gente identificou de pains, né, de dores, eles sejam comunicados pela própria comunidade, para a própria comunidade, usando a Globo como meio disso, né? Ajudando, eles se ajudando, né? E a Globo seria mais aqui um caminho para eles se ajudando, já que a gente não poderia mexer na grade de programação, porque é uma grade de programação super rígida, né? Enfim, por outras questões, como em termos de produto, a gente poderia, de fato, entregar para esse brasileiro o que ele estava precisando, né? É a noção de entrega. Então, a gente primeiro fez um trabalho incrível, que esse é um case, a gente fez uma ocupação digital, né? O que é ocupação digital? O protagonista, a gente traz o consumidor para o protagonismo, e a gente cria na plataforma, no caso o Facebook ele ainda era mais importante do que era hoje, a gente cria, na verdade, nas plataformas que a gente tinha, principalmente aqui no Facebook, Instagram, a gente amplificar. Então, a gente fez uma grande pesquisa de já influenciadores que tratavam de assuntos importantes, né, para o brasileiro, e trazer esses influenciadores, né, com seus canais. Assim, a gente não modificou editorialmente absolutamente nada, a gente só trouxe o vídeo deles, naturalmente, com uma editoria para dentro da Globo. Então, você tem o Evitando as Furadas com você, Explorando com você e Na Luta com você. Como algumas editorias que faziam sentido. A outra, a gente começou a ir mais longe com Empreender com Você, onde a comunidade, de novo, desenvolvendo como fazer, que virou produto, né, que é dentro da Sling Television. Então, a gente, além de fazer uma comunicação, isso já começava a virar produto, né? E, mais do que isso, né, assim, quais são os resultados? Os resultados foram incríveis, gente. Assim, a gente conseguiu dados aqui, alguns deles, né, onde a gente postava os vídeos da comunidade trazendo, da comunidade não, dos nossos brasileiros trazendo suas questões por editoria, em números incríveis de alcance, de comentários. A gente conseguiu aí um recorde de engajamento por conta disso, porque era muito verdadeiro, em termos de 275% de aumento de um mês para o outro de interações, a nossa taxa de interações. E isso pavimentou o que a gente chama hoje de um Globoplay nos Estados Unidos, que combinou, né, como eu falei, de uma forma paralela, conteúdo, relação e plataforma. Então, hoje a gente tem os canais, continuam lá, mas hoje tem um Globoplay que de certa forma, ele já entrega um tipo de conteúdo e um tipo de plataforma de acordo com o que o bolso desse brasileiro pode pagar e como ele pode assistir. O Globoplay entrou, né, um ano retrasado, e o mais legal é que o Globoplay hoje, como eles atuam na construção de valor e na captura desse streaming,
já usando toda essa narrativa que a gente fez antes. Então, você vê, né, que é um exemplo real, tá, de um plano do Google Play tracionar a audiência de expatriados. Então, ele usa toda aquela persona de expatriados, né, para fazer uma comunicação dedicada para ele, por quê e como. E você tem formas hoje, usando a própria comunidade, no caso aqui, assim, a gente poderia usar os influenciadores, mas você tem cada influenciador que responde a um tipo de brasileiro para atacar determinados clusters de, de, de consumo e ataque. Tá? Então, a gente tem naturalmente super bons resultados com isso. O trabalho em cima das redes sociais é super interessante para manter eu diria, essa atração contínua, né, em termos de negócio. E a gente chega hoje, no final dessa apresentação, assim, de uma maneira geral, em termos de mensagem, o quão importante é você identificar pessoas, seus motivadores, faziam uma boa observação, né, de campo e ser muito fiel e responsável com essa informação e traduzir isso em atitudes que façam sentido para o consumidor. Tá? Espero que tenha sido um bom case para vocês. Eu deixo aqui meu e-mail, meu telefone, vocês podem me buscar no LinkedIn, que é Felipe Hertz Bucklin, caso vocês tenham mais dúvidas.